Está começando mais um Cultura Cast, o seu programa semanal aqui na Tribuna Mix TV Rádio Web. E esse programa é muito importante porque a gente trata sempre do panorama cultural de nossa Palmeira dos Índios, de Alagoas e também do nosso país. E nesse mês de setembro, ele tem um sentido ainda mais forte para nós. E vocês vão saber o porquê. A maioria das pessoas no país tem acompanhado as campanhas de prevenção e combate ao suicídio, né, que é o famoso Setembro Amarelo. Mas para nós, pessoas com deficiência, o setembro também tem uma outra cor. É a verde, é o Setembro Verde. É o mês da visibilidade da pessoa com deficiência. Eu não poderia deixar de convidar um amigaço meu, companheiro aí, ele é militante também, ele é jornalista, escritor, a gente já vai falar sobre um livro que ele lançou o ano passado, relançou esse ano novamente na Bienal Internacional do Livro de Maceió, foi um sucesso enorme. Eu estou falando do meu amigo Gustavo Amorim. E aí, Guga? Opa, bom dia, Edmilson. Muito obrigado pela oportunidade. Tá muito bom estar aqui em Palmeira dos Índios. E meu nome é Gustavo Amorim, eu tenho 34 anos, sou deficiente visual desde os 8 anos de idade, sou formado em jornalismo pelo SESMAC em 2010 e escrevi meu livro, né, A Ilha que Me Abriu os Olhos, lancei dia 2 de setembro do ano passado. E esse ano estive na Bienal com o meu livro. E agora estou aqui conversando com o meu grande amigo Edmilson. Caramba, olha, deixa eu mostrar aqui mais uma vez, você que está assistindo, olha aqui, ó. A Ilha que Me Abriu os Olhos. Ele já vai falar sobre esse livro, tá bem? E detalhe, né? O porquê desse nome, certo? Quem conhece Florianópolis sabe o porquê do nome Ilha, né? Sim, Não é? Florianópolis é uma ilha. Eu morei lá durante 6 anos sozinho, de 2014 a 2020. E no livro eu relato todas as histórias que eu vivenciei nesse período de 6 anos, sozinho, sem familiar, sem nenhum amigo. E lá eu conheci muitas pessoas, muitos amigos. E foi muito legal estar aqui nesse livro em 272 páginas, fotos, né? Tá bem bacana, Edmilson. Um livro que você leu, né? Sim, sim. E você viu quanto é inspirador e vale a pena a leitura do livro. Ah, e uma outra coisa que eu queria e não poderia deixar de falar, né? É que a sua experiência em Florianópolis realmente abriu seus olhos. E parece uma dicotomia a gente falar de uma pessoa com deficiência visual em que abriu os olhos, mas abriu mesmo, porque o Gustavo Amorim ele passou a enxergar com o coração, ele passou a enxergar com outros sentidos e enxergar de uma maneira tão especial, tão forte que o cara passou 6 anos em Florianópolis. Ó, galera, ele não foi abandonado pela família, ao contrário. Conheço o Jorge, conheço a mãe dele, os pais, são pessoas extremamente amorosas, têm um cuidado enorme. Mas eu sinto, Gustavo, que parece que foi como cortar o cordão umbilical pela segunda vez. Você precisava disso, né? Sim, Edmilson, abriu os olhos da minha mente, né, Edmilson? Porque aqui eu estava sempre com os meus pais, fazendo tudo com eles, e lá eu tinha que fazer tudo só. Tinha que pegar ônibus só, tinha que trabalhar sozinho, tinha que organizar minha casa sozinho, que eu morei sozinho na minha casa. Então, tudo isso foi determinante para eu me tornar uma outra pessoa, né, com outro olhar. E com certeza foi muito importante essa minha vivência em Florianópolis. Olha, eu acho interessante porque eu lembro que você fala muito do que aconteceu lá, do que aprendeu, mas eu acompanhei a tua vinda para cá, a gente se conheceu na época da pandemia, não é? Foi o Gustavo, inclusive, que entrou em contato comigo. Vocês estão lembrados ali por volta de 2020, o sucesso que as lives estavam fazendo. E a primeira coisa que ele disse foi: Ed, vamos fazer uma live nós dois, vamos falar sobre a importância da visibilidade da pessoa com deficiência. Ele enquanto militante, eu também, a gente juntou forças e a gente já falou mais de uma vez, a gente já esteve em vários eventos. E Gustavo,
eu percebi também que depois que você chegou, retornou para Maceió, eu lembro que você fez vários vídeos também falando de problemas de falta de acessibilidade em Maceió também. Ou seja, tu tá numa cidade do sul do país, que é considerada uma das cidades com a melhor qualidade de vida do país, entre as melhores, né? E conserta mobilidade, inclusive conserta acessibilidade também, mas quando tu volta para Maceió foi impactante porque você ficou muito mais independente. E quando tu volta para Maceió, você sentiu alguma dificuldade? Você percebeu o quanto que Maceió mudou, não mudou, se precisa mudar? Olha, eu retornei em 2020, depois de ter vivido 6 anos em Florianópolis, visto a acessibilidade da cidade, que é muito grande, os espaços públicos como teatros, museu, tem muito evento com audiodescrição. Quando eu retornei a Maceió, eu vi que ela evoluiu, né? Tiveram alguns avanços, mas ainda é muito precário, né? Antigamente não tinha nenhum piso guia, hoje já tem, mas ainda é muito pouco, né? Existe, como eu fui a semana passada, uma peça com audiodescrição Isso, no teatro eu vi, no você Teatro compartilhou Deodoro. isso. Isso. Mas ainda é muito pouco, sabe, Edmilson? Tem que ter mais peças com audiodescrição, tem que ter mais piso guia, mais sinais sonoros, porque a população com deficiência existe e está praticamente dentro de suas casas trancados. Ou seja, estar na escuridão, não por vontade própria, certo? Mas por problemas sociais. Me permita fazer uma fala aqui que eu fiz na OAB o mês passado, quando eu participei de uma palestra. Inclusive foi você que me convidou, né? Foi na Semana da Pessoa com Deficiência, Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. E eu lembro que eu falei, eu sou pessoa com deficiência, mas eu não sou deficiente. O Estado é deficiente. As políticas públicas ainda são deficientes. Os olhares preconceituosos e cheios de capacitismo é o grande mal ainda que nós, pessoas com deficiência, precisamos combater. Então o problema não está em nós, não está em você, não está nas pessoas com deficiência visual. O problema ainda é estrutural, não é, Gustavo? Sim, apesar do governo ter criado a Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, a qual eu faço parte, né, tá tendo eventos agora para pessoas com deficiência que antigamente não, praticamente não existia, a Maceió precisa evoluir, né? Precisam ter esse olhar melhor para a pessoa com deficiência. Eu gostei dessa sua fala, Gustavo, porque a gente tem falado muito, pessoal, sobre uma coisa, né, que é o capacitismo. É quando a sociedade enxerga as pessoas com deficiência como coitadas, incapazes, e isso precisa ser extirpado da sociedade. Cara, o Gustavo escreveu um livro, se formou em jornalismo, é militante, ou seja, ele não é uma pessoa deficiente, ele é extremamente eficiente naquilo que ele pode fazer. Eu acho que esse é o grande barato. E o seu livro está cheio de exemplos, né? Do quanto você aprendeu, do quanto você. Eu acho que talvez isso seja uma das coisas melhores que o livro mostra, do quanto você está ensinando para nós, dos desafios para hoje. Para o pessoal que está nos assistindo, Gustavo, quais seriam os maiores desafios e como encará-los, no seu ponto de vista? Acho que a gente tem que encarar sempre com o meio copo cheio, né? Sempre olhando o lado positivo da coisa. Porque é muito fácil criticar, muito fácil falar que tudo é errado. E pelo contrário, a gente tem que ver o lado positivo da vida, tem que ver que já melhorou, já evoluiu em relação à acessibilidade, mas ainda falta. Mas já começaram a ter um olhar diferenciado para a gente que é deficiente. E acredito que em relação à acessibilidade, tá crescendo, sabe, Edmilson? Tá crescendo. E por falar no livro que o Gustavo Amorim escreveu, né, A Ilha que Me Abriu os Olhos, tem uma parte que eu adorei aqui, que foi escrito, acho que foi pelo tio dele, sobre o próprio Gustavo, o Fábio Amorim, que diz o seguinte: A ilha que me abriu os olhos é a retratação fidedigna
da essência de uma alma humana sossegada, apesar de todos os desassossegos. Ou seja, olha, desde que eu conheci Gustavo Amorim, pense num cara sossegado, um cara da paz. E, Gustavo, qual a importância desse seu sentimento? Você está sempre tranquilo e detalhe, você sempre tem um olhar otimista, não só sobre você, sobre a vida, sobre os outros, sobre tudo, né? O porquê disso, Gustavo Amorim? Olha, Edmilson, a gente tem que sempre olhar para o copo cheio, né? A gente sempre tem que olhar para a felicidade, para os pontos positivos, porque as pessoas reclamam muito hoje em dia e a gente não pode reclamar, porque existem pessoas que estão deitadas agora com respirador artificial. E eu sempre olho o lado bom da vida para estar feliz, para estar sossegado e tranquilo, como diz aí no livro. E eu sempre estou vendo o lado positivo das coisas. Maravilha. Eu lembro de uma frase que eu vi num filme que eu assisti nos anos 90 que dizia assim: viver com medo é viver pela metade. Você tem medo de alguma coisa, Gustavo? Ah, nós somos seres humanos, né? Nós temos os nossos medos. Mas a gente, apesar de ter medo, nós não podemos paralisar. Nós temos que enfrentá-los, né? E vencer. É como o meu caso que eu retrato aí no livro, de algumas ocasiões que eu tive medo de passar por um certo caminho, porque eu tinha batido no caminhão de lixo, mas eu, mesmo com medo, eu tinha que passar por aquele caminho e passei. Aí eu gostei da sua fala, uma fala um pouco anterior, quando você falou que é como o copo cheio, ou seja, a vida precisa ser plena, completa, não dá pra gente viver pela metade, né, Gustavo? Sim, a vida é muito boa, né, Edmilson? Você vê, eu estive aqui para essa entrevista em Palmeira, a gente foi no Cristo, né? Poxa, foi muito, muito legal. E veja só, se eu tivesse medo de, meu Deus, como é que vai ser? Será que eu vou conseguir ir para Palmeira? Eu não tinha vivido todas essas coisas boas que eu vivi com você, né, Edmilson? Caramba, muito bom. Até porque quando ele estava vindo para cá, ele disse: Olha, eu quero conhecer o Cristo, eu quero ver o Cristo. Eu acho que esse é um dos grandes baratos que você tem para ensinar para as pessoas, fazer com que elas enxerguem além da visão, não é? Como as pessoas podem enxergar melhor as coisas hoje em dia, Gustavo? Como as pessoas podem também se desprender, se libertar daquilo que os olhos enxergam, ou seja, só das aparências? Como você acha que as pessoas têm que, têm que ver o mundo, Gustavo? É bem difícil, né? Eu não sei se você sabe, Edmilson, que 80% das informações que a gente recebe é por meio da visão. E quando a gente não tem essa visão, aí a gente começa a ver diferente. Que aí a gente não está vendo se a pessoa está fazendo careta, se a pessoa está com um olhar de raiva, se está com um olhar triste, mas a gente consegue sentir, né? E a gente que não enxerga conseguimos sentir pela emoção, pela voz, a forma que ela está falando, né? Então, e eu vejo sempre as coisas positivas, sempre quero ver a bondade da pessoa, sabe, Edmilson? Caramba, muito bonito isso que você falou. E com respeito à sua vida agora literária, né? Tem planos? Você pretende escrever outros livros? Já que você escreveu, olha a minha provocação aqui, né? A Ilha que me abriu os olhos, suas experiências lá em Floripa, é, pensa em escrever alguma coisa com respeito às suas experiências em Maceió, Gustavo? Sim, eu penso em escrever, sim. Eu fiz algumas lives, né, Edmilson, inclusive contigo Isso. na pandemia, e penso em transmitir aquilo que está em vídeo para o livro, né? Ah, cara. Então, é uma ideia que eu tenho. Mas lógico, tem que passar o tempo da ilha que me abriu os olhos, acho que passar uns 2, 3 anos para aí querer lançar o próximo. Então vai ter material pra caramba, porque eu lembro
que você semanalmente estava fazendo uma live, era um podcast, era uma live, era uma entrevista. Ou seja, tem material pra caramba, hein? Sim, foram em torno de 40 a 50 vídeos e com certeza vai ser um livro bem interessante de se ler. Mas vamos com calma. Outra coisa, Gustavo, a gente falou agora um pouco sobre o seu livro, você colocou uma experiência bem interessante aí, quando você falou da questão de quando estava passando na rua, né? E teve a questão do carro, do caminhão do lixo, né? Isso. Hoje, quais seriam os seus maiores desafios na cidade de Maceió? Você ainda sai sozinho pelas ruas de Maceió, Gustavo? Não, não. Eu, desde que retornei, ainda não andei sozinho, mas eu contratei uma terapeuta ocupacional que vai me ensinar a cozinhar e a comer melhor, então a ser mais independente dentro da minha própria casa. E depois eu contratarei uma pessoa de orientação e mobilidade para saber andar em Maceió, porque até os nomes das ruas de Maceió eu não sei. Então eu sempre estou andando com meu pai ou com a minha mãe. E eu quero ter a minha independência, quero ir morar na minha casa como eu morei em Floripa e quero andar pelas ruas como eu andava em Floripa. O que você fala é muito importante. Eu lembro que quando eu estava iniciando minha luta e minha militância com respeito aos direitos da pessoa com deficiência, eu aprendi que toda cidade tem pelo menos 4 funções, né? Trabalho, lazer, é, saúde, que mais? Mobilidade. E sem mobilidade, tu não consegue ter lazer, tu não consegue se divertir, tu não consegue ir para o trabalho. Ou seja, a importância da mobilidade, certo? Ou seja, a importância de ter espaços acessíveis, a importância de as cidades começarem a perceber que as pessoas com deficiência, que hoje no Brasil passam de 20 milhões de pessoas, não é um número pequeno, é mais de 10% da população com algum tipo de deficiência. Inclusive, o comércio e o setor que gera economia no país precisa também abrir os olhos para isso, porque é uma camada da sociedade que tem também poder de compra. Então, vez ou outra eu não entro numa loja porque não tem uma rampa. Vez ou outra eu não entro em um estabelecimento porque não tem acessibilidade. Estão perdendo clientes, estão perdendo oportunidades. Então, Gustavo, eu estou falando isso porque você trabalhando lá na Secretaria do Estado de Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, recentemente vocês lançaram uma campanha para o censo da pessoa com deficiência, né? Para conseguir ter esses dados. Fala um pouco mais sobre isso, Gustavo. Isso, a Secretaria Estadual da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, a SECDEF, a qual eu faço parte, iniciou em abril desse ano o Censo Estadual da Pessoa com Deficiência. Porque o IBGE fez o censo agora em 2022, então tem um número de pessoas com deficiência, mas esse número não é um número exato, porque o IBGE não pergunta para toda a população, ela pergunta para um número X da população. E daí ela faz algumas... ela faz por amostras, Por né? amostra, Chega numa casa e pergunta uma pessoa só e já sai dali, né? Isso. E esse censo quer registrar o número correto da pessoa com deficiência que tem em cada município e no estado para fazer uma política pública mais assertiva. E eu acredito, a gente já esteve aqui em Palmeira fazendo o censo, mas retornaremos novamente para fazer o censo. O Edmilson já realizou o censo, né, Edmilson? Isso, foi uma das primeiras. Você mandou o link para mim e eu fiz na mesma hora. Isso, então você que é uma pessoa com deficiência e está vendo esse vídeo, realize o censo, vá no site da Secretaria Estadual da Cidadania e da Pessoa com Deficiência e lá tem um link para você realizar o censo. É muito importante você fazer o censo.
E uma outra coisa muito importante, Edmilson, que foi falado ontem na reunião do CONAD, é o projeto Viver Sem Limites 2, que agora no final de outubro vai ser dito, o presidente Lula vai falar quais são as ações que foram escolhidas para serem realizadas. E o orçamento para esse projeto é de mais de 2 bilhões de reais. Então, vão ter ações que vão chegar a Alagoas. E com certeza seremos contemplados. Que maravilha! Ou seja, a população de pessoas com deficiência no estado de Alagoas vai ser contemplado com isso. Eu lembro que você falou, e você esteve presente, eu não pude estar no Teatro Deodoro no mês passado, né? Isso. Quando a secretária, né, do Nacional da pessoa com deficiência lançou aqui em Alagoas esse programa, né, que é o Viver Sem Limites 2. Então, assim, eu fiquei muito empolgado, ou seja, o governo pensando nas pessoas com deficiência, mas a partir das pessoas com deficiência, né, Gustavo? Isso mesmo. A secretária que é cadeirante, a Ana Paula, esteve aqui. Ela que é catarinense, mas eu não conheci lá. Conheci aqui, pude conversar com ela, ver que ela realmente está a fim de mudar, está a fim de colocar, adicionar acessibilidade no nosso país. E agora com esse projeto Viver Sem Limites 2, com certeza o nosso país vai melhorar em relação à acessibilidade. Porque tem projetos com relação à educação, com relação à tecnologia, com relação a vários outros ministérios que com certeza vai melhorar nossas vidas, Edmilson. Que maravilha, que maravilha. Olha aí, mais uma informação importante. Então, você, ouvinte da Tribuna Mix, você que é engajado ou engajada, dá uma forcinha aí, conhece alguém que tem deficiência? A gente vai deixar, certo, pessoal, na descrição da nossa live, desse nosso programa, né, de hoje, o link, certo? A gente vai tentar possibilitar isso, deixar na descrição o link, para que você que conhece alguém, ou você que é pessoa com deficiência, clica lá, faz o teu censo, porque quanto mais pessoas o Estado diagnostica, identifica, melhor é tipo médico, né? Não dá para a gente resolver um problema, uma doença sem um diagnóstico. É preciso saber pelo menos quais pessoas, onde moram, o que fazem, para que essas ações, e agora eu fiquei muito feliz com esse montante, né, de financiamento que o governo federal vai injetar para que as pessoas com deficiência vivam literalmente sem limite, não é, Gustavo? Isso mesmo, Edmilson, porque quando uma cidade, um estado e um país é mais acessível, a pessoa com deficiência vai ter mais acesso à educação, ao mercado de trabalho, né? Porque no último censo do IBGE falou uma grande quantidade de pessoas com deficiência analfabetas. E aí, o que é que elas vão ser no futuro, né, Edmilson? Então a gente tem que ajudá-los para que eles sejam no futuro uma pessoa que faça diferença na sociedade brasileira. Maravilha, eu gostei muito disso. Galera, a gente está já chegando perto aí do final da nossa entrevista. E, Gustavo, fala aí das tuas redes sociais, o que é que tu coloca nelas, como você se apresenta, porque é importante as pessoas seguirem você também, certo? E quando elas tiverem dúvidas, se elas podem perguntar a você, se elas podem entrar em contato, fala um pouco mais aí. Sim, Edmilson. Meu Instagram é Gustavo P. Amorim. Pode entrar em contato comigo, pode adquirir o meu livro por meio da minha rede social, pode perguntar qualquer dúvida que você tenha, estou aberto, né? Eu também sou palestrante, né, Edmilson? Estou viajando pelo estado de Alagoas e realizando palestras de autoajuda, de superação, e está sendo muito bacana estar aqui contigo. Muito obrigado pela oportunidade e foi um grande prazer ter essa conversa contigo. Olha, a gente que agradece. Quando ele falou agora que ele é palestrante, ele deu, acho que uma palestra essa semana, não foi? Isso, Não foi? isso, Eu vi isso. nas suas redes sociais. E detalhe, fazendo com que as pessoas sejam mais motivadas, fazendo com que as pessoas percebam o quanto que nós, pessoas com deficiente, somos autossuficientes, somos independentes e podemos
ajudar em muito a sociedade. Tem uma frase famosa, eu acho que é do Arquimedes, né? Dei-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. E eu parafraseio essa frase dizendo o seguinte: dei-nos acessibilidade e inclusão social e a gente faz tudo. Então a gente só precisa disso. Dê-nos essas oportunidades, faça com que os espaços sejam acessíveis e a gente vai fazer praticamente tudo. É claro, de acordo com as minhas possibilidades, com as minhas capacidades. Mas eu ainda quero saber alguma coisa a mais sobre você. Você também tem uma veia poética, certo? Sim. Você pretende ainda escrever sobre poesias? Sim, eu tô um tempinho parado. Inclusive, eu trouxe uma poesia para você, Edmilson. Eu vou ler já já, viu? E, e eu gosto muito de escrever poesia, mas dizem que os poetas, para escrever a poesia, tem que estar um pouco triste, tem que estar um pouco Ou melancólico apaixonados, ou né? apaixonado. Olha, o Jorge, o pai dele, o pai do Gustavo, tá aqui, tá nos assistindo, tô olhando pra cara dele. Eu acho que você tem que estar apaixonado também, viu, cara? Tá É. apaixonado, mas tá apaixonado recentemente, não? Não, não, Por não, enquanto, não. pela vida, né? Pela vida, pela vida. Eu gostei disso, mas olha o nome do poema do cara, A Força do Poder. Alguns choram, outros riem e outros dormem e sonham. Sonhar e viver o que não se pode fazer, mas sim aprender como pode se refazer ou diagnosticar o seu poder. Alguns podem tudo ou nada, porém, quem não pode tem que aprender a relaxar, orar e aspirar algo para não ficar parado e sempre deve ir atrás de algo, mesmo sem saber o alvo e o resultado. Gustavo Amorim. Gostei. Gostei mesmo. E que bom. Essa última parte tem muito a ver com você, né? Você também é um homem de fé, não é, Gustavo? Sim, com certeza, Edmilson. Nós temos que ter fé, né? Nós temos que acreditar que tudo que a gente está fazendo aqui tem um propósito, né, Edmilson? Que bom, que bom. Eu não só respeito muito você, mas olha, eu vou confessar uma coisa aqui. Quando eu vejo o cuidado que o seu pai tem com você e a sua mãe que eu conheci, a gente estava no show de Djavan ano passado. Aí eu conheci a sua mãe. Eu já tinha visto ela, mas foi um primeiro momento de conversa mesmo, não é? Então assim, caramba, cara, você tem pais que amam muito você, sabe? E isso é maravilhoso. Eu costumo dizer sempre, essa fala não é minha, é de um líder religioso chamado. é, Esqueci o nome dele agora. Mas eu vou falar a frase dele. Ele diz assim: o sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar. Não vale a pena ter o mundo a seus pés e ser um fracassado dentro de casa. E eu percebo quanto que você é feliz, cara, Sim, porque a sua família, caramba, sério, eu admiro muito isso. A minha mãe, o meu pai, que já não está mais aqui na vida, eles me amaram muito. E uma vez me perguntaram, Edmilson, por que você nunca chora? Por que você nunca está triste? E logo depois que eu fiquei sem andar, né, aos 17 anos, e aí eu lembro que eu disse, olha, meu pai passou fome. Ele viu dois irmãos morrendo de fome. E eu não tenho direito de reclamar. Por isso que essa sua fala é tão importante, cara. Quando você fala que as pessoas precisam parar de reclamar. As pessoas precisam parar de apontar culpados, dizer que a culpa é da vida, que a culpa é dos outros, que a vida não presta. E quando as pessoas pararem de reclamar e tentar olhar um pouquinho mais para dentro ou para aqueles que são importantes para elas, eu acho que isso vai fazer uma diferença enorme. Hoje, o meu pai é e foi a pessoa mais importante na minha vida. E eu quero, sabe, ser pelo menos metade do que ele foi, porque ele se sacrificou muito para dar uma vida digna para mim, né? Para mim e para tantos outros irmãos que eu tenho.
E esse é o papel da família. O que você poderia falar nesse instante aí para as famílias hoje que têm pessoas com deficiência? Eu quero fechar essa fala nossa hoje com isso. Sabe por quê? Porque eu ainda vejo famílias que tratam as pessoas. Olha como é a nossa memória. Lembrei do nome do cara da frase. David O. McKay, certo? Americano. David O. McKay, a frase que eu acabei de falar sobre o sucesso no mundo não compensa o fracasso no lar. Mas eu quero tomar esse momento agora para falar de algo muito importante. Eu cansei e ainda canso de ver muitas famílias tratando os filhos que têm alguma deficiência como coitados, como incapazes e até como doentes. Isso sempre me incomodou e ainda me incomoda. E quando eu vi que seus pais deixaram você morar 6 anos sozinho em Floripa, caramba, sério, a família tem um papel importante, não é, Gustavo? Então, qual o papel da família para essa conquista? Você conquistou muito, não é, do que você é hoje, porque a sua família deu essa liberdade também e não tratou você como coitado. Sim, Edmilson. Isso é muito do capacitismo, né, Edmilson? Às vezes uma mãe recebe, quando está grávida, que seu filho é deficiente e por conta disso aborta o seu filho. Às vezes uma mãe tem uma criança com deficiência e não cuida da maneira correta por ela ser deficiência, ela prefere guardá-lo em casa, Esconder com esconder vergonha. com vergonha, Exato. Em vez de ensinar em a vez de criança a ensinar. se tornar independente, né? Isso, no colégio a criança sofre o capacitismo de trabalhos em grupos, os outros colegas não quererem ele no grupo, né? E aí ele vai crescendo sem ter positividade, sem ter aquele olhar que ele consegue, né, Edmilson? E no futuro ele fica tornando-se uma pessoa fraca. E a família tem muito a ver com isso, porque ela tem que, como uma frase que você acabou de falar, que tem que dar um apoio para ser alguém, né? Você falou aí Isso, dei-nos acessibilidade e inclusão e a gente vai fazer tudo, né? isso. Então eu tenho muito, eu acredito um pouco no espiritismo e tenho certeza absoluta que os meus pais são os meus pais porque eu escolhi, né? E eles realmente são uns grandes pais. Eles me ensinam a muito, né? Eles me ajudam, me apoiam, né? Eles me colocam para cima, sempre me ajudando, me apoiando, né? Eu que decido tudo, não são eles que decidem por mim. E quando eu disse, pai, quero ir para Florianópolis, em 1 minuto ele fez o que pôde fazer para me levar a Florianópolis e deu tudo certo, né? No meu livro ele me apoiou, ele me ajudou a ir atrás dos patrocinadores. Então, a família, tendo uma pessoa com deficiência ou não, é muito importante na sua educação e na formação dele, né, Edmilson? Ainda mais quando a pessoa é com deficiência, porque a gente não tem muitos influenciadores. A gente não vê uma novela com uma pessoa com deficiência fazendo tudo e crescendo na vida, É, né? infelizmente ainda vê como se fosse um Um coitado, né? coitado, exatamente, Edmilson. Então, se não é a família para te influenciar, te dizer que você é capaz de realizar os seus desejos, você não tem força, né? Ah, Então, a cara, família é muito fundamental e de importância. que maravilha, viu? Eu fico muito agradecido, viu, Gustavo? A gente está chegando aí ao fim do nosso Cultura Cast. Eu já vou passar para as suas considerações finais, tá, galera? Tá aqui, ó. É, entra nas redes sociais, procura saber como você pode adquirir a Ilha que me abriu os olhos, tá certo? E já vou adiantando, né? A gente está em negociação com a Academia Palmeirense de Letras em fazer o lançamento desse livro aqui em Palmeira dos Índios. A gente espera esse ano ainda, né? Sim, E de outro colega nosso que não pôde estar aqui presente por um caso assim de força maior, tá certo? Ele não pôde estar presente também aqui conosco, que é o Felipe Neves, que é poeta, um cara muito bom também, e vai vir novidades. E quando as coisas estiverem tudo ok, olha, você tem
carta branca, meu amigo, para estar aqui no nosso Cultura Cast, aqui da Tribuna Mix TV Rádio Web. Carta branca, viu, Gustavo? Para vir novamente a Palmeira dos Índios, para andar novamente pela cidade, para subir o Cristo novamente e se deliciar com aquilo que nossa cidade pitoresca tem de melhor, que é a hospitalidade, é o carinho, é aquele afago que a gente recebe das pessoas do interior, que é maravilhoso, é algo assim bem ímpar mesmo. Então, suas considerações finais, Gustavo. Edmilson, eu só agradeço, né, de estar aqui em Palmeira, né, de estar aqui ao seu lado, nessa rádio maravilhosa que a gente está aqui, né? Então, quero agradecer a Olane, né, por estar nos ajudando em relação ao som e à gravação e ao vivo, né? Então, é só agradecer, falar novamente minha rede social, que é Gustavo P. Amorim, e tem o meu YouTube, que é Gustavo Paes Amorim, o Paes é Paes. Tem lá entrevistas com várias pessoas com deficiência pelo Brasil. Dezenas de entrevistas, né? Isso. E só tenho a agradecer, Edmilson. Tá sendo um dia maravilhoso. Que maravilha! Então, você que acabou de nos assistir aqui no Cultura Cast, não se esqueça, compartilha esse vídeo, comenta aí, deixa a tua opinião, certo? E busca cada vez mais fazer sempre o bem às pessoas, tá certo? E leva a dica do Gustavo aí para a vida de vocês, uma vida sossegada, de paz, mesmo num mundo tão desassossegado. Eu acho que vale muito a pena a gente seguir bons exemplos, certo? E você, Gustavo, é um deles. Parabéns, cara. Eu admiro muito você. E eu também te admiro muito, Edmilson. É recíproco. É recíproco. Galera, um abraço aí para vocês. A gente finaliza aqui mais um Cultura Cast da Tribuna Mix TV Rádio Web, certo? Do sistema Tribuna do Sertão. Então, um grande abraço e tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo, e a gente se vê no próximo programa. Até mais. Até mais.